Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do canal Química Ciência Central. Eu sou o João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química. Hoje vamos falar sobre ácidos e base e no primeiro vídeo de hoje vamos falar sobre a definição de arrênios. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse conceito de ácidos e base, ele é na verdade uma evolução que veio com a contribuição de diferentes cientistas em diferentes locais do mundo, como por exemplo a contribuição de Svante Arrhenius na Suécia, a contribuição de forma independente, mais ou menos na mesma época, de Thomas Lowry na Inglaterra e de Johannes Brøsted na Dinamarca e de Gilbert Lewis nos Estados Unidos. No vídeo de hoje vamos focar sobre a contribuição de Svante Arrhenius. Antes de iniciar, é preciso fazer uma diferenciação entre o que é elemento e composto. Bem, elemento é uma substância formada por um único tipo de átomo. Então, como por exemplo, o elemento hidrogênio ele está presente na forma da molécula de H2. O elemento cloro ele está presente na forma de moléculas de Cl2. O elemento sódio na forma de sódio metálico. E o elemento mercúrio na forma de mercúrio líquido. E com relação aos elementos, uma observação importante é que elementos são substâncias que não podem ser decompostas em duas ou mais substâncias por meio de métodos físicos. Ou seja, não é possível decompor H2 em duas outras substâncias. E o mesmo é verdadeiro para os outros elementos mostrados nestes exemplos. Agora que a gente entende o que é elemento, vamos partir para definir o que é um composto. Um composto é uma substância eletricamente neutra formada por dois ou mais elementos diferentes. Uma característica, cujos átomos estão numa proporção fixa. Então, o exemplo é a água. A água é um composto porque ele é formado a partir dos elementos hidrogênio e oxigênio. Estão definidos aqui nesta molécula na proporção de cada átomo de oxigênio estão presentes dois átomos de hidrogênio. No caso do metanol, ele também é um composto porque também é uma substância eletricamente neutra formada pelos elementos carbono na forma sólida de grafite, oxigênio de O2 e hidrogênio de H2, que quando se combinam formam esta substância na proporção de para cada átomo de oxigênio e carbono vem 4 de hidrogênio. E a observação em relação aos compostos é que eles podem ser decompostos em duas ou mais substâncias por meio de métodos físicos ou químicos. E o exemplo é a própria água. Se você adiciona elétrons, ou seja, você usa a chamada técnica de eletrólise, você pode decompor a molécula de água nos elementos hidrogênio e oxigênio. Bem, feita essa diferenciação entre elemento e composto, estamos agora aptos a definir o que é o conceito de ácido e base segundo Arrhenius. O conceito de ácido, repare só, ele diz que é um composto, preste atenção, contendo hidrogênio e que quando dissolvido em água, aumenta a quantidade de íons H+ presentes na água. Vocês devem estar lembrados que a água por si só já tem uma certa concentração de íons H+, 10 a menos 7 molar a 25 graus Celsius. Portanto, um ácido, como por exemplo o HCl, o ácido clorídrico, ele quando adicionado em água, ele vai gerar íons H+ em solução aquosa, mais íons Cl- também em solução aquosa. Com relação ao que é o íon H+ em solução aquosa, eu recomendo fortemente que você veja um vídeo que eu vou colocar o link aqui em cima, que a gente faz uma atualização à luz dos experimentos mais modernos do que representa essa espécie. Bem, uma base, por sua vez, é também um composto que, quando dissolvido, leva a um aumento na quantidade de íons hidroxilas sobre aquelas já presentes na água pura. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio é um exemplo de uma base de Arrhenius, porque quando você prepara uma solução aquosa de hidróxido de sódio, ele se dissocia no cátion Na+ aquoso e gera OH- em solução aquosa, além daquela que já existe da própria autoionização da água. Bem, seguindo este raciocínio, poderíamos pensar que sódio, quando se combina com água, ele forma hidróxido de sódio, IH2. Bem, se sódio em água gera hidróxido de sódio e este, por sua vez, leva à formação de íons OH-, poderíamos pensar que o sódio é uma base de Arrhenius. Porém, ele não é uma base de Arrhenius por um fato muito simples, porque o sódio, como vimos no slide anterior, ele é um elemento.
e não um composto. Portanto, ele fere a definição de base, que precisa ser um composto. Bem, vamos aproveitar que estamos falando de ácidos e bases para falar da reação de neutralização. Quando você tem esse ácido aqui, H3O+, se combinando com essa base, com OH-, você tem a neutralização desse ácido para formar água. Então, como uma primeira observação, a gente tem que a reação de neutralização, que é esta escrita da esquerda para a direita, ela é o inverso da reação de ionização da água, que seria esta reação escrita da direita para a esquerda. Uma segunda observação é que se os íons espectadores são colocados de volta na reação de neutralização, então H3O+, ou H+, se você traz de volta, por exemplo, o ânion Cl-, você teria o ácido HCl. O OH-, se você traz de volta aqui o Na+, né, então você teria aqui o hidróxido de sódio. Quando você tem a reação desse ácido com essa base, você tem aqui a formação de água e tem a formação de cloreto de sódio, que é um sal. Então a gente pode chegar nessa importante conclusão que o sal pode ser definido como um produto, que não a água, da reação de um ácido com a base. Bem, antes de terminar o vídeo, vamos aqui apresentar alguns exemplos de ácidos e bases fortes. Muitas vezes são também chamados de eletrólitos fortes, porque quando colocados em água, geram a presença de cátions e ânions em solução aquosa, que estes podem conduzir corrente. Temos aqui como exemplos de ácidos fortes o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, ou seja, os chamados haletos de hidrogênio. Temos também o ácido nítrico, o ácido perclórico, o ácido sulfúrico. Um exemplo aqui de bases fortes, temos os hidróxidos de lítio, sódio e potássio, ou seja, os hidróxidos de metais alcalinos. Já quando apresentamos exemplos de ácidos fracos, temos, por exemplo, o ácido fosfórico, ácido carbônico, que está associado com o CO2 adsorvido em água, ácido acético presente no vinagre, ácido oxálico presente em algumas frutas, ácido tartárico, que é um dos principais ácidos do vinho, ácido cítrico presente em frutas, e a própria aspirina, né? Lembra que é o ácido acetil salicílico. Observe que a maioria desses ácidos fracos ou estão presentes ou podem interagir com, por exemplo, o nosso organismo. Faz todo sentido com essa sua condição de ser fraco. E como exemplo de base fraca, nós temos aqui a amônia, a morfina, a nicotina, a anilina e a ureia. E quando a gente olha para a estrutura desses compostos, observamos como, por exemplo, no NH3, eles não são capazes de gerar o íon OH- em solução aquosa. Isto aponta para duas coisas. Primeiro, para a limitação do conceito de base de arrênios. Em segundo lugar, para a necessidade de ampliar esse conceito para que possa contemplar estes exemplos de base que acabamos de mostrar. Porém, isso vai ser objeto de um outro vídeo onde vamos ampliar esse conceito de ácidos e bases. Bem, então por hoje é tão somente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos.